Bem, agora nesse step aqui é a hora é, é, do ar livre, da concha, né? Vamos dizer, é diferente. E ele vai explicar essa diferença. Vai lá, Moacir. A emoção realmente é muito grande estar nesse espaço aqui, porque ele dota a todo esse complexo de uma vitalidade que não é só a relação técnica de você colocar aqui 5.000 pessoas e evacuar essas pessoas com segurança, com iluminação, com acústica bacana e tal. Mas assim, eu posso dizer a vocês que esse espaço aqui é um dos espaços mais caros no sentido de importância para a história da música popular brasileira nos últimos 40 anos. Eu digo isso a partir de depoimentos de grandes artistas que passaram por aqui, como Carlinho Brau, como que quando a gente, um grande parceiro nosso, assim, um artista que eu acho um dos artistas mais incríveis desse país. Brau, quando soube que a Concha ia ser reformada, ele estava com um show aqui, ele falou assim: olha o que vocês vão fazer, viu? Eu acho sensacional isso, eu nunca me esqueço, nem sei se ele lembra, porque ele diz, o que é que falta lá? E, na verdade, assim, isso mostra o carinho que os artistas e as artistas têm com esse espaço. E ele tem algumas características únicas, né, que foram potencializadas agora durante a reforma. A reforma existiu principalmente porque, como eu falei há pouco, pelas normas de segurança, eu não tinha como evacuar um público de 5.000 pessoas. Então, ou eu cortava, como a gente fez, a gente cortou um pedaço grande ali do morro do lado de cá e do lado de cá, para criar esses dois eixos ali, tá vendo? De evacuação de público. Ali tem 10 metros e aqui tem 10 metros. E nós tiramos a antiga, que é dos anos 80, havia uma cobertura de estrutura metálica e tela tensionada, e soltamos essa arquitetura daqui, que é dos anos 50, com essa estrutura, para dar mais velocidade de montagem. Hoje eu tenho a capacidade de botar até 3 riders técnicos aí, ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu tenho agora um show importantíssimo, que é um show do Skank, que é um dos grupos de pop rock brasileiros mais importantes, né? Maravilhoso. A casa está lotada, vai ter gente transbordando aqui. E, veja, esse espaço, como eu falei, uma das características que ele tem é essa questão técnica da evacuação das pessoas, mas assim, eu sei que no show do Skank vai acontecer de novo um fenômeno que os artistas falam muito, que eles chamam, eles chamam de paredão, que é o seguinte: a gente sempre pensa um show do ponto de vista de quem está no palco para quem vê. Raramente a gente pensa no ponto de vista do artista. Raramente. Uma vez um artista me falou, Saulo, que é um dos grandes músicos da Bahia contemporânea, ele não, amigo da gente, é queridíssimo. Saulo. Poxa, um beijo enorme, Saulo. Eu nunca esqueço isso que você falou pra gente, que é o seguinte, que uma das grandes emoções de cantar aqui na Concha, do ponto de vista do artista, é o paredão humano. Eu me arrepio todo quando fala isso. Por quê? Existe uma relação de inclinação dessa arquibancada com a distância para o centro do palco que nenhum outro lugar tem. A maioria das arquibancadas, elas são ou mais compridas ou muito em pé, mas sempre são mais largas e mais distantes do palco. E aí, depois que Saulo falou isso, eu comecei a ver o show. E o que você vê na sua frente, estando no centro do palco, é um paredão de gente. Você vê as pessoas em pé cantando sua música e você ouve pela acústica do lugar. Então, te dá uma emoção que é única. Você escuta porque ela fecha. Ela fecha. Então, nós temos aqui um anfiteatro, a céu aberto, exato. Quando chove, molha. As pessoas falam, por que vocês não cobriram? Diz, poxa, não, se cobrir, deixa de ser anfiteatro, né? Exatamente. Mas, e tem coisas, desculpa não, claro, cortar, tem shows que pede open air. Claro, como esse agora do Skank. E assim, um metal pede. Um dos marcos da nossa gestão aqui foi um encontro
eu considero isso um marco, assim, de um espetáculo, um encontro que houve aqui da Orquestra Sinfônica da Bahia, que hoje está sob a regência do Carlos Prazeres. Imagine uma orquestra tocando com o Baiana System, que foi o que aconteceu aqui nessa concha acústica. Tinham várias gerações, principalmente os velhinhos a partir de 50 como eu, loucos. E os filhos adolescentes olhando assim, calma, meu pai, se acalme. Então, assim, a concha é esse lugar, sabe? É o lugar onde você tem realmente um exercício de viver a democracia, que é muito importante, ao máximo. A gente repete de novo, a democracia é o máximo, porque todo mundo tem acesso, é um lugar onde você vê sentado e em pé. Tem essa polêmica, porque depois da reforma igualdade, e eu acho que a concha, eu falo democracia porque a concha, ela força as várias gerações a terem que dialogar para estar aqui nesse espaço. Porque tem que sentar. Depende. Você tem mais contato. Isso, contato humano. Com tudo. Com o artista que está lá e com o próprio telespectador. Exatamente. Né? Telespectador, com o público. O público. E há shows, assim, a nossa orquestra, ela está fazendo uma performance incrível agora com o maestro Carlos Prazeres. Eu me lembro que há 2 anos nós tivemos assim uma série de eventos que a orquestra fez aqui, mais populares, como o Cine Concerto, só tocando música, tema sinfônica, mas temas de filmes e tal. Depois de 3 vezes da concha lotada, ele fez aqui o Natal tocando o Rachmaninoff. E foi emocionante você ver aqui 5.000 pessoas sentadinhas aqui na Bahia, num dia incrível. Você vê as estrelas no céu e as pessoas ouvindo uma música clássica russa aqui nesse espaço. Já que você está tocando nos projetos permanentes da casa, continua com eles e tocou na orquestra, tem o balé, né? Isso, o balé do Teatro Castro Alves. E antes de falar do balé, né, que eu acho muito interessante, e a criança, o infantil, fica onde? Pois, você fez uma provocação super interessante, que a gente tem até sentido falta. Quando nós entramos aqui, a gente investiu muito no público infantil. Muito. Imagine que havia uma resistência, inclusive. Isso estou falando lá em 2007. Hoje não. A nossa direção artística fez de cara um festival que chamou Festival Quarentinha, porque o teatro fez 40 anos, então a gente resolveu comemorar só com peças focadas para o público infantil. E foi curioso, porque naquele momento as pessoas diziam, a criança, olha que loucura, a criança estraga o espaço, a criança quebra. E foi o contrário, aquilo nós vimos assim, assim, na verdade, se a gente fala de educação e cultura, você vai ter que falar do futuro, e o futuro está na criança. Né? Não tem jeito. Tem que passar por aí. E a gente tem vários programas, principalmente aqui nessa nossa nova sala do coro, e a orquestra tem provocado muito isso, mas eu ainda acho que é pouco. Acho que a gente ainda faz pouco. Pode fazer mais. Muito mais. Vamos lá no balé. Vamos no balé. O balé do Teatro Castro Alves, hoje, ele está sob a regência de uma grande figura que é o maestro Vanderlei. O balé, ele faz parte, né, da história das artes de palco, das artes cênicas da Bahia. Ele tem um percurso de altos e baixos, mas assim, sempre foi um corpo estável que representou muito bem a Bahia e a dança, e passa por um momento que eu acho incrível. Nós temos, o balé hoje trabalha muito mais com foco na dança contemporânea. Um dos espetáculos que nós realizamos, um dos projetos que nós temos, que é um projeto onde nós convidamos um coreógrafo de fora, do país, inclusive, tem uma peça que se chama Lubdub, que foi assinado por um coreógrafo coreano, que em 2017, desculpe eu não lembrar o nome dele agora, mas assim, em 2017 esse espetáculo entrou na lista
dos 20 melhores espetáculos da Crítica de São Paulo, da Revista Bravo. E a gente já viajou o mundo inteiro e foi aqui ensinado pelo Balé do Teatro Castro Alves. Agora a gente está com um espetáculo recente que se chama Chama, e que brinca com essa coisa do vazio, da juventude, que é incrível, que é uma coisa assim sensacional. Então, nós temos feito uma vez por ano, e isso é uma coisa que a gente é muito importante para a nossa gestão, sempre um espetáculo que une o balé e a orquestra, os nossos dois corpos estáveis. O último foi sensacional, que foi uma versão de uma peça de Stravinsky, A Morte do Soldado, e vocês não têm ideia do que essas crianças fizeram, foi um sucesso de público. O Vanderlei fez uma adaptação, trouxe um pouco, conseguiu trazer, né, aquela realidade de trincheira, do isolamento do soldado, da desolação para a realidade brasileira, e colocou duas pessoas, uma menina negra que tem um timbre de voz meio gospel na plateia cantando, que é de chorar, uma coisa sensacional.